Fala galera do YouTube, tudo beleza? Olha só, estamos vindo nessa obra aqui para fazer um traço de concreto de 30 MPa com os pedreiros aqui da obra. Esse traço vai ser de 1 de cimento, 1.1 de areião, 2.1 de brita e 0,38 de água. Se você não sabe como fazer esse traço do concreto, para tudo, se inscreve no canal, ative o sininho, porque certamente você não está acompanhando o nosso canal. Eu já fiz um vídeo explicando passo a passo desse traço de concreto, o que é um traço de concreto e como a gente pode chegar aí no melhor traço para a nossa obra. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, em que eu explico absolutamente tudo, então olhe antes esse vídeo e depois em olhar esse vídeo aqui, a gente produzindo esse concreto 30 MPa em obra, para vocês entenderem aí bem como funciona essas misturas dos elementos. Então, vem comigo, depois da vinheta. A primeira questão referente ao nosso traço do concreto, muitos trabalham aí com o traço com um saco de cimento, tá? Eu não gosto de trabalhar a referência do saco de cimento, porque tem várias betoneiras aí, pessoal, que tu não vai conseguir fazer uma betoneirada aí com um saco de cimento. Então eu gosto de trabalhar com uma medida de balde, seja o balde que tu utilizar, sempre a mesma medida. No nosso caso, nós vamos utilizar este balde aqui como referência, tá? Para a gente conseguir fazer a dosagem bem boa. Lembrando então que o nosso traço vai ser um balde de cimento, 1.1 balde de areião e 2.1 baldes de brita. O que acontece aqui, pessoal? O areião, ele dá apenas a massa, ele dá uma massa, uma liga para o nosso concreto, tá? Ele não vai dar resistência ao areião. Então a gente já fez vários testes aqui, 1.1 balde de areião, ele dá pouca massa, pouca liga. Então a gente está trabalhando com 1.5 baldes de areião para dar uma massa um pouco melhor. Fica melhor aí essa concretagem depois, tá? Essa é a primeira informação. A segunda informação, pessoal, nós temos que cuidar da nossa umidade dos nossos elementos. É isso que vai mandar a quantidade de água. Nós temos que utilizar nessa medida de balde aqui 0,44 de água, daria aí quase meio balde de água, para a gente ser aí bem preciso. Essa areia aqui, pessoal, ela está no tempo, então deu uma chuva anteontem. Se nós percebermos, ela está um pouco úmida ainda. Então por isso tem todos aqueles coeficientes, aqueles fatores de segurança para a gente chegar a um concreto aí de 30 MPa, que é o nosso caso. Se vocês perceberem aqui a nossa areia, ó, ela está bem úmida ainda. E essa umidade aqui, nós temos que tirar então da nossa quantidade de água. Se nós fôssemos trabalhar aí com um balde de 0,5 de água, ou meio balde de água, nós temos que reduzir um pouco a quantidade da nossa água. Só fazer um alerta referente ao concreto 3:1 que muitos utilizam nas obras. Esse concreto de 3 de areião, 3 de brita e 1 de cimento, vários ensaios e estudos demonstram que esse concreto no máximo atinge 15 MPa de resistência. E por que isso? Porque ele tem alto teor de areião, e o areião não dá resistência, só dá a massa efetiva do nosso concreto, e principalmente a água que é colocada no olho. Quanto mais água, menor a resistência. Então nós temos que ter uma mistura legal de água. Então esse concreto aí, ele é muito bom para as obras de pequeno porte, porque ele não precisa ser vibrado, é um concreto muito fácil de ser utilizado. Mas ele não é um concreto que tem muita resistência. Fica o alerta. Então aqui, pessoal, a gente já colocou um balde de areião, estamos colocando mais meio balde de areião, tá, para fazer a nossa mistura. Uma dica aqui bem importante é o seguinte: o ideal sempre a gente colocar areião, depois a gente coloca o cimento, porque se nós fizermos ao contrário, colocar brita e cimento, a gente acaba queimando o nosso cimento. Muitos falam queimando, né? Acaba diminuindo a resistência. Então o recomendado: bota areião, bota o cimento, bota água e deixa essa massa bater. No final a gente só coloca o agregado, no caso a nossa brita, só no final, e nós forçar o nosso motor, pessoal, desnecessariamente. A gente não precisaria ficar batendo a brita desde o início. Então essas duas informações é importante, nós cuidarmos para nós não queimarmos nosso cimento e nós só botarmos a brita no final, para a gente não forçar o nosso motor. Então aqui, pessoal, colocando então um balde de cimento, naquele mesmo esquema então, né? Areião, cimento, e agora vem o 0,4 de água. Então a gente vai colocando a água aos poucos para criando essa massa aí de forma correta. Aqui então 0,5 de água. Então no máximo a gente pode usar isso. Lembrando que nosso cálculo é 0,41. Então agora a gente vai colocando a nossa água aos pouquinhos
para ir dando essa liga na nossa mistura. Após dar essa massa aqui, então, legal, agora a gente acrescenta a nossa brita, né? Aqui são 2 baldes de brita. Lembrando, então, sempre que nós temos que cuidar da nossa umidade, percebam que por mais que esse elemento aqui já está 2 dias aí no sol, tá? Ele ainda tem aqui um pouco de umidade. Primeiro balde, então, de brita. E a massa batendo, já pegou um corpo aí bem legal. Segundo balde de brita. E agora é só deixar bater aí, pessoal, e esperar o nosso resultado final do nosso concreto 30 MPa. Esse aqui, então, é o resultado final do nosso concreto 30 MPa. Ele cria uma massa bem densa, tá? Mas que cria uma liga bem legal. Osmar, vamos mostrar pro pessoal aí como é que dá a liga dessa massa, ó. Percebe, pessoal, que ela fica uma grande quantidade de brita, né? Como esperado, mas ele dá uma liga bem legal. Olha aqui na prática, ó, nós trabalhando com esse concreto. O vídeo desse canhão aqui eu já gravei. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o cardzinho aqui em cima, mostrando esse equipamento que a gente criou aí na obra para simplificar a nossa concretagem. Mas o intuito desse vídeo aqui é mesmo nós mostrarmos, pessoal, como ele fica um concreto com uma massa legal. Obviamente ele é bem denso. Qual que é o grande problema deste concreto nós utilizarmos ele em obra, tá? Em virtude dessa massa que ele cria, se nós não utilizarmos o vibrador, ele vai dar bicheira, então tem que utilizar o vibrador. Por isso que é importante a utilização do vibrador com um concreto dessa resistência produzida em obra. Qual que é a diferença do concreto produzido pela concreteira e pela produzida em obra? O concreto de 30 MPa pela concreteira, ele é um concreto bem mais plástico, ele adentra bem mais fácil os espaços, né, ou a nossa armadura, do que esse concreto aqui. Por isso que concreto 30 MPa, muitos pedreiros não gostam de trabalhar concreto 30 MPa em obra, por ele ser assim, porque tu tem que utilizar vibrador, é bem mais difícil de tu fazer a concretagem, tá, pessoal? Olha aqui como é que ele fica, ó. Ele acaba não sentando tão fácil como um concreto usinado. Então olha só, galera, após nós vibrarmos, ele acaba tirando as bolhas de ar do nosso concreto e ele acaba assentando melhor o nosso concreto. Por isso que é tão importante a utilização de vibrador nesse tipo de concreto aqui, produzido em obra. Olha só, pessoal, a gente deu uma descascada nesse pilar aqui para mostrar para vocês como fica esse concreto. Percebam o alto índice de brita, porque é 2 para 1 aí, 2 de brita para 1 de cimento e 1,5 de areião. Então tem muita brita, mas o que dá resistência para o concreto é a brita, não é o areião. Como bem vibrado, tá? Ele fica distribuído proporcionalmente, obviamente bem batido esse concreto também, mas a resistência e o acabamento final desse concreto fica impecável. Para mostrar mais ou menos a resistência, então, que a gente checa esse concreto aqui, eu queria fazer um teste assim bem rudimentar com vocês. Vou tomar críticas aí de outros profissionais, mas eu quero pegar um martelo e bater nessa laje aqui, que é com concreto usinado 30 MPa, e quero bater com o martelo nesta contraverga aqui, que é com concreto 30 MPa feito na betoneira. Obviamente que esse aqui não é um teste correto a ser feito para nós vermos a resistência do concreto, mas a gente consegue ter um norte, ou digamos assim, ter uma noção da dureza ou da liga que esse nosso concreto tem feito na betoneira e um feito usinado. Olha só, primeira batida, percebo que ele já dá uma descascada. Ó, ele acaba marcando, tá? Agora eu vou aplicar a mesma força, um pouco de lado, na nossa contraverga e vamos ver como se porta essa nossa contraverga aqui. Ó, mal e mal marca aqui a nossa contraverga. Ó, mesma questão, ó.
tá? Então demonstra que sim, esse nosso concreto, teoricamente, ele tem uma resistência bem legal, deu uma liga bem legal. Eu quero fazer ainda um teste com corpo de prova nesse concreto para mostrar a efetiva resistência desse concreto para vocês. Eu gostei muito do resultado, entretanto nós temos que cuidar, né? Nem tudo são flores. Por exemplo aqui, ó, nós concretamos também com concreto, esse concreto feito na betoneira, tá? E se vocês perceberem aqui, ó, ele deu bastante bicheira, porque tem bastante agregado. Qual que foi o problema aqui nesse caso aqui? Aqui a gente teve que utilizar até um grout, ó, pessoal, para fazer o reforço, que esse elemento ficou bem bichado, digamos assim. Qual que é o problema? A gente concretou todo o pilar com um concreto só e utilizamos o vibrador. Além de dar problemas na forma, a gente teve que travar melhor, ele acabou segregando bastante. Isso é um grande problema na construção. Por isso nós estamos concretando em camadas a cada 1 metro e pouco, para não dar essa segregação. Pode se concretar em etapas pilares, não tem problema nenhum. Eu gosto de mostrar todos os prós e os contras da utilização, por exemplo, de um concreto desse produzido em obra. O vídeo sobre traço de concreto de 30 MPa produzido em obra era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma crítica ou alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Espero que eu possa ter auxiliado vocês a poder produzir um concreto com melhor resistência, melhor qualidade na sua obra. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e até a próxima!